Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos amados do Senhor. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra, quero te mostrar aqui à luz da Escritura como viver o conforto do Espírito Santo. Se você que me ouve agora, independente de quem você seja, do que você viveu, está vivendo, ou ainda vai vivê-lo ou enfrentá-la. Se você que me ouve agora em algum lugar, independente de quem você seja, repito, se você deseja viver o conforto do Espírito Santo, redobre sua atenção que esta mensagem ela é para você, especialmente o final da mensagem e a Escritura que vai nos mostrar como viver o conforto do Espírito de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de número 27, diz assim: Mas Bernabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhes falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhes a vida. Queridos, Bernabé aqui está se referindo ao apóstolo dos gentios, ou precisamente o apóstolo Paulo, quando Bernabé mencionava sobre o mesmo, a forma como Paulo havia dito que Deus o havia resgatado, e como Deus ele havia se manifestado a ele. E a igreja que em parte não acreditava, inclusive os helenitas. Mas veja que a forma como Deus havia resgatado Paulo, você conhece muito bem a história. Quando Paulo, descia de Damasco a Jerusalém, e próximo ao meio-dia, uma luz subitamente brilhou em sua volta. E a Bíblia diz que ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E observa que agora que Deus resgatou o apóstolo do gentio, ou o apóstolo Paulo, ele está pregando de forma ousada, precisa ou objetiva o nome de Jesus Cristo, daquele que havia lhe resgatado. E muitas pessoas não estão dando credibilidade ao que Paulo prega, porque não acredita que é Deus que está usando. Mas veja que a forma ousada como Paulo prega, a forma precisa ou objetiva, a palavra ao sair da boca dele tocava os corações, e a igreja ali em parte, em maior número, se deu conta de que não era um ser humano comum que falava de si mesmo. Percebeu que aquele alguém chamado apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, não estava falando de si próprio, mas era algo divino que através dele falava. E quando perceberam que era Deus de fato que estava usando o apóstolo Paulo, a igreja começou a lhes dar credibilidade. A igreja em parte começou a acreditá-la no que Paulo ali pregava. E quando a igreja em parte começou a dar credibilidade ao que Paulo pregava da parte de Deus, aqueles que deram credibilidade à palavra pura, a palavra sem mistura, a palavra genuína, como eu vou te mostrar aqui no final, eles começaram a viver o conforto do Espírito Santo, porque Deus ia propondo esse conforto, o conforto do Espírito, aqueles que davam credibilidade à palavra pura e genuína como Paulo pregava. Tanto que diz no verso de número 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em o nome do Senhor. No verso 29, como os elemitas não acreditavam no que Paulo estava pregando, confrontava, tentando matá-la, ou tentando tirar a vida, porque não aceitava o que Paulo estava pregando.
não concordava com o que Paulo pregava. Os helenitas eram contra o que Deus falava através do apóstolo Paulo. Os helenitas não concordavam com aquilo que Paulo estava pregando. Os helenitas não conseguiam perceber que era Deus que estava usando Paulo. Por isso confrontava, tentando matar o mesmo, por não acreditar que era Deus que o mesmo estava usando. Enquanto Paulo pregava de forma ousada, explicando, ensinando que Deus havia lhe aparecido, ensinando que Deus tinha se manifestado a ele, que Deus tinha aparecido em luz e que Deus o havia resgatado da forma como Deus o resgatou. Os helenitas não acreditavam no que Paulo pregava, por isso de todas as maneiras tentava armar uma cilada ou uma armadilha para tirar a vida de Paulo, por não acreditar no que Deus falava através do próprio apóstolo Paulo. Por isso a igreja em parte vivia o conforto do Espírito Santo, mas uma parte em menor número vivia sofrendo como é hoje em dia. Porque tem muita gente hoje em dia que acredita em teoria como os helenitas que estavam acreditando e não acredita na verdade como deve acreditar, como aqui essa mesma igreja em parte também acreditava. Em menor número não acreditava, mas em parte o número maior deram credibilidade ao que Deus falava através de Paulo. E aqueles que deram credibilidade à palavra pura, genuína, Deus fez com que houvesse na vida deles o conforto do Espírito. Deus começou a propor na vida das pessoas o conforto do Espírito Santo. Eu lhes pergunto, você quer viver o conforto do Espírito Santo na sua vida? Você quer viver o conforto do Espírito de Deus? Ei, olhe para mim, redobre sua atenção. Você quer isso para você? Quer viver em paz, despreocupado, tranquilo? Você quer isso para você? Viver tranquilamente, sem se preocupar com nada. Versos 31 do capítulo 9 de Atos. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Veja, a igreja em parte que deu credibilidade ao que Paulo pregava, havia paz na igreja, Judeia, Galileia e Samaria, porque acreditou que era Deus que falava através do apóstolo Paulo. E como a igreja aqui da Judeia, Galileia e Samaria deu credibilidade ao que Paulo pregava, ou seja, houve união em Judeia, Galileia e Samaria. Houve união e passou a haver paz nesses lugares onde antes não havia. Mas a partir do momento que deram credibilidade, Deus fez com que houvesse paz nesses lugares. Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Ou seja, houve paz, houve união, edificação, temor, todas de Judeia, Galileia e Samaria caminhando no temor do Senhor. E aí diz no final da mensagem, e no conforto do Espírito Santo crescer em número. Ou seja, o conforto do Espírito Santo é com relação às pessoas que deram credibilidade à palavra. O conforto do Espírito Santo era cada vez maior na vida dos mesmos. Quanto mais ele dava credibilidade à palavra pura, à palavra genuína, à palavra que o apóstolo Paulo pregava, maior era o conforto da parte do Espírito Santo na vida daqueles que acreditavam na palavra. Naqueles que não acreditavam em teoria, na vida daqueles que não acreditavam em costume de homem, na vida daqueles que não deixavam se levar, mas aqueles que deu credibilidade à palavra de Deus, na vida desses houve o conforto do Espírito Santo, houve paz, temor, edificação. E a igreja em parte, meu número, começou a ser edificada e viveu o conforto do Espírito Santo, porque Deus foi propondo esse conforto de pessoa em pessoa, em toda a igreja que dava credibilidade à palavra pura e genuína. Deus fez com que houvesse o conforto do Espírito na vida dos mesmos. Eu lhes pergunto, você que está me ouvindo agora, você quer viver esse conforto na sua vida? Na tua casa, na tua família? Quer viver esse conforto no teu trabalho, nas tuas finanças, na saúde, onde quer que seja? Alguém vai dizer, pastor, eu quero. É muito simples. Houve paz, união, edificação e temor. São os requisitos básicos para que alguém viva o conforto do Espírito de Deus. União foi o que houve nesse lugar, na Judeia, Galileia e Samaria. Houve união, paz, edificação e temor.
E assim como houve esses princípios básicos, Deus fez com que essa igreja, ou com que essa gente, vivesse no conforto do Espírito. Deus fez com que a partir daqui não faltasse o conforto do Espírito Santo na vida dessa gente ou desse povo. Por quê? Porque havia temor, paz, união e edificação na vida dos membros. E assim a Bíblia diz, crescia em número. Ou seja, o conforto do Espírito Santo era cada vez maior na vida daqueles que confiavam na palavra. Quer que seja maior o conforto do Espírito Santo na sua vida? Depende da sua crença para com a palavra de Deus. Quanto mais você crer na palavra de Deus, mais conforto por parte do Espírito Santo você tem. Quanto menos alguém crê, mais vai sofrer e menos conforto do Espírito vai ter também. E eu finalizo com uma pergunta. Você quer ter um conforto maior por parte do Espírito Santo? Ou, como diz aqui, ou você quer continuar sofrendo? Vai depender da crença por parte de cada um para com a palavra de Deus. Quanto mais você crê, maior o conforto. Quantos menos crê, menos o conforto vai ter também. Aí você decide o que você quer. Acreditar totalmente, confiar, para que Deus possa te propiciar o conforto, ou levar na teoria, como a igreja que em parte levava, não dava credibilidade e continuar sofrendo. Era o que acontecia aqui com a boa parte, como é o que acontece até hoje com muita gente. Quanto mais você crê, maior o conforto por parte do Espírito Santo. Quanto menos crê, menos conforto vai ter também. Que você pense nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.